Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o novo ministro da Justiça, o Lewandowski, né? Só para deixar claro, ainda não foi anunciado oficialmente, mas parece que já é favas contadas, aí já está tudo certo. Eles estão aguardando só a indicação dos auxiliares do Lewandowski, porque tem alguns conflitos lá com o Lula. Vamos entender essa história aqui, mas o Lewandowski deve assumir o Ministério da Justiça, consolidando a coligação PT-STF. Se alguém tinha dúvida que a gente está sendo governado pelo STF, essa dúvida acabou, né? Agora tem gente do STF no próprio executivo, o ministro da Justiça é um ex-ministro do STF, mais do que isso, um ministro do STF extremamente leal ao Lula, né? Essa notícia foi sugerida por Democracia e a Felicidade da Elite, Toda Pessoa com TDI Vira Comunista de Si Mesma e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, quem diria, cara, né? Uma coisa escrachada desse jeito. Que havia a coligação PT-STF está mais do que claro. O STF sempre deixou muito claro que o Lula só está no governo porque o STF resolveu. O STF foi lá, em determinado ponto, na época da pandemia, né, o STF decidiu que Lula seria o presidente do Brasil e tomou as medidas para que isso acontecesse, né? Não estou dizendo que fraudaram a eleição, não, mas que teve um favorecimento muito grande, teve, com o próprio processo de anular toda a ação contra o Lula. Eu já contei para vocês essa história do meu ponto de vista, o que eu acho que aconteceu ali, né? O plano com a Lava Jato, né, e o STF estava dentro desse plano, o plano da elite aristocrática socialista de Brasília, era realmente tirar o PT do poder. Por quê? Porque a roubalheira ficou tão grande que a economia estava indo para água abaixo. Só que eles não queriam botar o Bolsonaro, eles queriam botar alguém do PSDB. Qual não foi a surpresa deles quando o Bolsonaro ganhou a eleição com uma margem enorme, né? E aí eles falaram, não, tudo bem. No primeiro momento, eles nem se preocuparam. Por quê? Qual que era a visão deles? Ah, Bolsonaro vai naufragar. Bolsonaro não vai conseguir governar, não tem apoio do Congresso, não tem apoio do Senado, não tem apoio da elite aristocrática socialista de Brasília, não tem apoio do STF, então ele não vai conseguir fazer nada, vai acabar desistindo, pedindo renúncia, ou sendo empichado, e pronto. Aí beleza, aí o PSDB volta depois do Bolsonaro, não tem problema nenhum. Essa era a imagem que o STF tinha, né? Só que aí chegou 2019, eles tentaram dar o golpe com o quê? Com a parada lá da Globo e o caso da Marielle. Vocês lembram em 2019, quando a Globo botou uma grande manchete que o cara que matou a Marielle entrou no condomínio do Bolsonaro procurando pelo Bolsonaro? Só que, felizmente, eu não lembro se foi o Carlos ou se foi o Eduardo Bolsonaro, foram lá na cabine do condomínio e mostraram que não tinha isso, que o cara procurou, o outro cara lá no condomínio mesmo, tinha gravação dele falando com o porteiro. Enfim, né, desarmaram a bomba ali, né? Chegou 2020, caramba, pandemia. Ah não, agora Bolsonaro cai, agora não tem jeito. Pô, mesmo um político com muita experiência, que tivesse o apoio de todo mundo, ia ter dificuldade nessa situação. Imagina o Bolsonaro, que não tem apoio de ninguém, que não sei o que lá, é coisa e tal. Começaram a bombardear o cara o tempo todo. Foi a ação do Dória. O Dória falou, não, eu vou trazer a vacina para ser o candidato a presidente da vacina e não sei o que lá, e mostrar que Bolsonaro não conseguiu trazer vacina. E o Moro, tiraram o Moro naquele momento, falando, Moro, vai cair o governo, vai cair o governo, sai daí, Moro. E acabou que Bolsonaro não caiu. Quando chegou no final de 2020, com tudo isso, e eles não conseguiram tirar Bolsonaro, aí eles perceberam o problema. Eles falaram, caramba, agora deu merda. Porque agora a gente não tira esse cara mais. Aí o PSDB deixou de existir, porque a razão de ser do PSDB era ser o que a gente tinha de mais à direita viável como política no Brasil, né? Sempre foram de esquerda, mas era visto como de direita porque não tinha nada mais à direita do que isso. Aí eles perceberam o problema. Aí fizeram as contas lá, quem é que pode tirar Bolsonaro do poder em 2022? Fizeram as contas, fizeram as pesquisas e viram que só o Lula tira Bolsonaro. Qualquer outro candidato ia perder para Bolsonaro em 2022. E aí foi tomar a decisão, e aí que foi essa coligação, foi montada PT-STF. Tá mais do que claro isso daí, um absurdo completo. Jamais deveria acontecer esse tipo de ligação no governo brasileiro. Por quê? Porque você começa a ver os outros lados, né? Por exemplo, durante o governo Bolsonaro, o STF julgou um monte de coisa contra a União, fazendo o Bolsonaro gastar mais dinheiro com causas e coisa e tal. Isso é o correto, porque no final das contas a União é uma filha da puta mesmo, e deve dinheiro para um monte de gente, tem que pagar o pessoal mesmo. Agora, no governo Lula, as decisões são todas a favor da União. É tudo a favor do Lula, para ajudar o Lula, para o Lula não cair. Por quê? Porque o STF deixou de ser um órgão independente,
deixou de ser um poder independente e se vê agora como parte do governo, parte da coligação PT-STF que governa o país, né? E isso é preocupante. A gente não tem mais justiça agora, a gente tem um tribunal do PT para decidir as coisas, é o que está acontecendo. E aí, como se não bastasse toda essa conjuntura, na saída do Flávio Dino, o ministro do Lula virou ministro do STF, e o ministro do STF, o Lewandowski, agora vai virar ministro do Lula. Uma troca, olha só que linda essa troca, né? E, de novo, eu não estou fazendo nenhuma reserva à capacidade do Lewandowski, eu tenho as minhas discordâncias com ele em termos jurídicos, mas eu tenho certeza que ele tem capacidade disso. Mas a questão é que nessa hora o ideal é você ter a aparência de isolamento. Quando você faz uma coisa dessa, fica muito óbvia a ligação entre o STF e o governo federal. Uma coisa que virou aí uma prostituição mesmo, virou uma suruba. Né? E já está certo, parece que o Lula não vai separar o Ministério da Segurança e da Justiça, então vai ser Justiça e Segurança Pública. Não sei se vocês sabem, mas o Lewandowski é extremamente garantista, é aquele juiz que não gosta de que a polícia suba morro, é o juiz que não gosta que faça nada contra bandido, que tem que soltar bandido, não sei o que lá. Imagina, esse cara é o que vai controlar o Ministério da Justiça agora, meu amigo. É isso daí, estamos fodidos. Você tá achando que a violência no Brasil tá muita? Espera alguns meses para você ver onde é que vai chegar esse negócio com o Lewandowski ali como ministro da Justiça, né? E, enfim, eu acho uma coisa terrível isso daí, mas já tá tudo certo. Pelo que estão falando aqui, o Lula já recebeu o Lewandowski e deve anunciá-lo para a Justiça em breve, né? Os ministros do STF já foram avisados que o Lewandowski vai substituir o Dino no Ministério da Justiça, mas o que falta para o anúncio? Falta a questão dos auxiliares, né? Porque tem um problema. O Capelli, por exemplo, tinha expectativa de ganhar o ministério, ou então, pelo menos uma parte do ministério, porque havia também a possibilidade do Lula quebrar o ministério em dois, o Ministério da Segurança Pública e o Ministério da Justiça, mas não, aparentemente o Lula vai manter tudo, vai botar o Lewandowski. E aí o Capelli vai ter que continuar ali ou não, né? O Lewandowski parece que faz questão de indicar todos os auxiliares ele mesmo, o que pode incluir também o chefe da Polícia Federal, né? Como é que vai ser isso? Então tem essa preocupação e parece que ele e o Lula estão discutindo quem serão os auxiliares para quando anunciar não ter mais surpresa para ninguém, né? Quem fica, quem sai, coisa e tal. Enfim, um absurdo completo isso daqui, né? Aí uma das críticas que o pessoal está fazendo aqui é o Lewandowski no Ministério da Justiça, para ministros, é um déjà vu de Moro com sinal trocado. Ou seja, da mesma forma que o Bolsonaro, ao trazer o Moro, que era um juiz da 13ª Vara, contrário ao Lula, né, teria sinalizado o apoio dele a Lava Jato e contrário ao Lula, agora o Lula teria feito o contrário. Ele trouxe o Lewandowski, que foi o ministro mais fiel a ele. Mesmo, os outros ministros todos chegaram a votar contra o Lula durante a Lava Jato, porque, caramba, tinha prova pra caramba ali, né? O Lewandowski não, o Lewandowski sempre foi fiel ao Lula, sempre votou para inocentar o Lula, para dar habeas corpus para ele. Então o Lula está aqui de novo premiando o Lewandowski por isso, né? E eles estão vendo como um Moro de sinal trocado. Eu acho um erro absurdo. Por quê? Porque o Moro era um mero juiz de uma vara em Curitiba. Ele não era um cara que tinha grandes poderes no Brasil. Né? Que poder que ele tinha no Brasil? Ele tinha ali naquele processo da Lava Jato, né? Os processos que estavam com ele. E tudo que ele fazia era revisado pelo TRF4, era revisado depois pelo STJ, era revisado pelo STF depois. Então, o Moro nunca teve esse poder todo, né? Então, fazer essa comparação do Moro com o sinal trocado é um absurdo. O que o Lula está fazendo é muito pior, porque o Lewandowski era um ministro do STF que tinha um poder quase absoluto na justiça, né? E agora a gente fica se perguntando, das decisões que o Lewandowski tomou agora no início do governo Lula, quando ele ainda era ministro, quantas não foram para comprar essa vaga aqui? É uma pergunta que surge, a gente fica na dúvida, né? Porque realmente aí faz sentido. Além disso, lembra, já tinha uma ligação entre Lewandowski e Lula. O Lewandowski foi indicado pelo Lula no STF. Ao contrário de Bolsonaro e Moro, né? O Bolsonaro e o Moro não tinham nenhuma ligação até o Bolsonaro ganhar a eleição e trazer o Moro para ministro da Justiça. Enfim, estão criticando isso daqui. Eu acho que o Lewandowski é muito pior do que o caso do Moro. E o outro ponto é esse que eu já falei para vocês. Esse governo do Lula, ele está fazendo uma forma de premiar quem ficou do lado dele e punir quem ficou contra ele.
É só esse o plano de governo do Lula. O Lula não sabe o que quer para o Brasil, não tem plano para o Brasil, não tem plano para a sociedade brasileira, não sabe o que fazer para o Brasil crescer, para o Brasil continuar produzindo, ele não sabe de nada. O que interessa para o Lula é um projeto pessoal de punir quem foi contra ele na Lava Jato e premiar quem foi a favor dele na Lava Jato. É uma vergonha isso. Terem colocado esse cara lá na presidência é realmente uma vergonha para o povo brasileiro. Agora, vamos aguentar as consequências, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.